segunda porção do dia. Vamos ler aí no Evangelho de João, o discípulo amado de Jesus, o discípulo que deitava assim no peito de Jesus e ouvia as batidas do coração dele. Que neste momento você possa se separar e possa então estar ouvindo a palavra do Senhor com amor. E essa palavra seja uma sementinha, que ela venha eclodir, tirar aquela casquinha de cima e ela venha poder enraizar, crescer o caule, criar folhas, flores e vir dar frutos para o reino dos céus. Débora, ela pregava embaixo de uma palmeira. Eu estou aqui pregando embaixo de um pé de jabuticaba que está florando e dando frutos. Então que essa palavra chegue aí até você e que venha dar frutos em seu coração. Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 2, versículo do 13 ao versículo 22. Quando chegou a época da comemoração anual da Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. No pátio do templo, ele achou os comerciantes vendendo bois, ovelhas, pombos para sacrifícios. E os homens de negócios nas suas mesas, trocando dinheiro. Jesus fez um chicote com as cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhando no chão as moedas dos negociantes, virando as mesas deles. Depois ele chegou aos homens que vendiam pombos e disse: tirem essas coisas daqui, não transforme a casa do meu pai em um mercado. Então, os discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras. O grande zelo que tenho pela sua casa me consome. Que direito o Senhor tem de mandar todos saírem? Perguntaram os judeus. Se recebeu essa autoridade de Deus, mostre-nos um milagre que prove isso. Pois bem, respondeu Jesus, destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Como? Exclamaram eles. Levou 46 anos para construir-se esse templo. Se o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Acontece que o templo do qual ele falava era o seu corpo. Os seus discípulos se lembraram que ele havia dito isso, então creram nas Escrituras e na palavra que Jesus dissera. Amado Deus, fala, Senhor, com teu servo, com tua serva. Abre os nossos corações para receber esta palavra, uma palavra libertadora, que arranca pelo mal, todo o mal pela raiz, Pai. Para que tua palavra possa entrar no coração, que é terreno de um solo fértil. Transforma a nossa mente. Tira o efatado, tira, Senhor,
Abra-se o nosso coração, abra-se os nossos ouvidos, que haja o teu efatá nas nossas mentes, Pai, para que possamos entender, compreender, para levarmos a tua palavra aos quatro cantos do mundo. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, papai. Aqui nós podemos tirar os ensinamentos de Jesus no período em que os judeus comemoravam a Páscoa. Muitos dizem que a Páscoa deve ser comemorada apenas para o povo judeu. Porém, nós temos o DNA de nosso Senhor Jesus Cristo no nosso sangue. Nós fomos gentios, nós fomos um povo errante e fomos enxertados na videira que é Jesus. Dessa forma, a Páscoa, o Pentecoste, a festa das cabanas são festas cristãs e não apenas de um povo, de uma região. É para todos nós, é para mim, é para você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e Ele que direciona seus passos. Aqui Jesus, Ele faz uma limpeza no templo. É o primeiro ato público do Senhor Jesus e o último, antes da sua crucificação. Jesus expulsa os cambistas ali Por que Jesus expulsa esses cambistas? Porque Jesus estava indignado com as coisas que aconteciam na casa de Deus, aonde os ímpios, os avarentos, invadiram o templo do Senhor. Aquilo não era o verdadeiro propósito espiritual para o qual foi criado um templo. E aqui, Jesus fala acerca de derrubar o templo, e aqueles homens não entendiam. E que ele ia edificar, que ele iria construir um novo templo. O maior cuidado de Jesus era comigo e era com você. E todo o ministério dele, ele busca abraçar, acolher aquele que tem fome, que tem sede de justiça. Jesus estava limpando aquele templo ali, indignado com aquele povo que eles só visavam lucro, que eles só visavam dinheiro. Pessoas com os corações orgulhosos, pessoas ímpias, conheciam a palavra de Deus, porém não praticavam. Eram os judeus. Ele veio para eles, mas eles não o reconheceram. E nós estamos assim agora, nesse tempo. E nesse tempo, o Senhor, através da leitura, da meditação do Paraxá, dessas gotinhas de orvalho que eu estou lendo aqui todos os dias, um pouquinho só, para que nós possamos purificar o nosso templo.
o nosso coração. Quantos de nós não estamos dentro da casa de Deus, mas estamos com o coração angustiado, com o coração triste, com o coração amargurado, com o coração acusador, com os olhos maus? E o Senhor diz: limpa o seu templo, purifica o seu templo. E nós não o ouvimos. Que templo é esse que o Senhor quer que nós venhamos purificar? É o nosso coração, meu amado, minha amada. É nós estarmos aí com devoções sinceras dentro da igreja. Jesus morreu para nos santificar, para nos purificar, para nos tornarmos irrepreensíveis como Ele foi. Uma pessoa de palavra, sim, sim, não, não. Uma pessoa que verdadeiramente lê a Bíblia e pratica a Bíblia com devoção, com amor, com pensamentos bons, procurando se santificar, tirar toda a maldade do nosso coração, termos uns olhos limpos, uma boca limpa, uma boca purificada, um ouvido disposto a ouvir coisas boas, palavras boas, e também pela boca nós falarmos palavras boas que edificam as pessoas, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. A adoração dentro de mim, dentro do meu templo, o altar que tem que ter é o altar do nosso Senhor Jesus Cristo, para glorificar a Deus Pai. E quantos não têm um altar maligno? Ora, andou em lugares imundos, em lugares que Deus não se agrada, e está ali escondidinho aquelas coisas que não agradam a Deus. Atitudes que não agradam a Deus. Trazem fogos estranhos para dentro do seu coração. E Deus fala para que nós limpemos os nossos corações, que nós estejamos vigilantes, que nós estejamos orando, vigiando, orando, contemplando a sua palavra, ouvindo, aprendendo, meditando, orando, nos afastando do mal, nos santificando. E congregarmos também. O Senhor diz para nós congregarmos, estarmos na casa dele, louvando, glorificando, adorando em espírito e em verdade. Nós vamos para a igreja, nós saímos do nosso lar com tanta dificuldade para irmos para a igreja, para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor, para limparmos o nosso templo e termos uma comunhão com o Pai, junto com os irmãos, um segurando na mão do outro, crescendo na graça e no conhecimento. Deus, Ele fala ao todo tempo. Eu enviei meu Filho para levar o Evangelho a todos vocês, para que vocês possam aprender a contemplar o que tem aqui no céu, o que tem no meu reino. Não para que vocês ganhem glórias pessoais, ou até mesmo autopromoção. Eu derramei o Espírito Santo. Jesus está aqui comigo. Está enviando o Espírito Santo para qualificar a igreja,
para que a igreja não seja mais menina, para que a igreja tenha um espírito moderado, equilibrado, para que a igreja, ao estudar o Evangelho, venha conhecer o meu filho e venham se tornar maduros em tudo que fazem, venham aumentar sua fé. Então tenha um amor sincero para comigo. Precisamos, em primeiro lugar, buscar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Outrora, você era menino, pensava como menino, andava como menino, caminhava como menino, agora não. Vocês já são homens, são mulheres, varões, varoas, anciões, anciãs, e precisam andar de acordo com as Escrituras, não indo atrás de vento de doutrina. Isso não tem me agradado. Jesus, ele entra nas igrejas de forma amorosa. Não é com contenda, não é com gritos, não é com sapateados, não é com rodopios, com cambalhotas. O espírito está sujeito ao homem. Deixem de meninice. Isso são atos de emoções. É certo, quando estamos alegres, nós sorrimos, nós choramos. Mas não ficar pulando, sapateando, rodopiando. Isso não tem agradado ao Senhor. Deixe Jesus entrar no seu coração. Deixe Jesus entrar no seu templo, na calmaria. Jesus é que expulsa o espírito de engano, de imoralidade, de profanação, da secularização. E quando ele vier na segunda vinda, ele vai vir trazendo o juízo divino, purificando sua igreja de modo definitivo, porque a igreja é casa de oração, assim como a minha casa é casa de oração, o meu coração é casa de oração. Os líderes daquela época, eles questionavam a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo em purificar o templo e ensinar o povo. Eles ficavam ofendidos, ficavam irados, porque Jesus condenou as práticas iníquas dentro da casa de Deus. Enquanto eles mesmos, eles toleravam aquelas práticas, inclusive participavam delas. Essas práticas
partiam dos líderes das igrejas. O povo via os líderes praticando aquelas coisas erradas. E aí, praticavam também. Eles perdiam a autoridade. Se eles podem fazer, por que nós não podemos? Então, zele por aquilo que Deus te deu. A autoridade que Deus te deu, que Deus confiou a você. Jesus, o nosso verdadeiro líder espiritual. Empregou sua autoridade em prol da verdade e da justiça. Ele ensinou com maestria. Ele ensinou com reverência, sem gritar, sem sapatear. É certo que um dia lá, que foi nesse dia aqui, ó, que ele se irou. Por que ele se irou? Porque aquele povo estava indo contra a palavra de Deus. Templo sujo, coração sujo, mente suja. E Jesus deu o exemplo. Em Jesus nunca houve pecado algum. E ele foi levado à cruz do madeiro. Por causa de mim, por causa de você. O seu sangue verteu na cruz. Para prender Satanás. E para nos dar o direito de nos reconciliarmos com Deus. Uma nova aliança. E isso custou a vida de Jesus. Jesus foi intrépido, Jesus veio com autoridade, com amor, para juntar as suas ovelhas no seu aprisco. Então que você hoje possa estar no aprisco do Senhor, recebendo essa porção do 42º dia do tempo bíblico, onde os céus estão abertos e o Senhor está de lá derramando bênçãos sem medidas, acolhendo suas adorações, nossos louvores, nossas orações e nosso espírito de gratidão, dizendo: Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, meu Deus, por nos reconciliar, por nos enviar o teu Filho amado e o teu Espírito Santo para estar conduzindo os nossos passos no caminho da luz e da paz. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus vos abençoe.